do dia, para o Senhor o faz. Paulo, os Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo, é porque eu tenho que ficar eu ler e colocar aqui para vocês lerem. Aí, tá. Constituindo a criação universal, patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Os mais obscuros recantos da terra há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser ao Senhor. Deixa eu tirar aqui. Então, quer dizer, Emmanuel aqui nos fala, né, do tempo, que, infelizmente, nós não valorizamos, né? Nós desperdiçamos o tempo todo, né? O tempo é uma dádiva sagrada que nos é concedida, e como é que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia, né? Aí ele fala aqui, ó, existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, que a gente acha que é uma obrigação de Deus, e eu uso como eu quiser, e não é bem assim, né? Aí ele fala aqui também, é lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, né, sem equilíbrio, quer dizer, eu vou usar de qualquer jeito, do jeito que eu quiser. Aí ele fala aqui, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia. Valorizam o dia, quer dizer, né? Aí ele fala aqui, multiplicando-se em toda parte as fileiras do que procuram aniquilá-lo de qualquer forma, quer dizer, matar o tempo, né? Então, é uma oportunidade, a gente sabe, quem leu, vocês ainda não conhecem, talvez, em Missionários da Luz, que fala o capítulo que fala da reencarnação, a gente vê que é um trabalho imenso, né, da espiritualidade para planejar uma reencarnação, né, e a gente já vem, né, com planejamento, com uma tarefa, todos nós, né, aí a gente chega aqui, a gente acha que, eu tenho que curtir a vida, né, e se preocupar só exatamente com os benefícios materiais, né, não que a gente não tenha que se preocupar com o nosso bem-estar, realmente a gente tem, né, mas a gente tem que entender que o mais importante é a nossa saúde espiritual, né, não só o material, né, então a gente se preocupa demais só com o material e esquece, né, do espiritual, do que eu estou fazendo do meu tempo, do meu dia a dia,
né? O que eu estou fazendo, o tempo que eu estou desperdiçando, que eu podia estar fazendo uma coisa útil, né? E às vezes eu estou desperdiçando na maledicência, ou, entendeu? Então, assim, a pessoa fala, mas eu também não faço mal, mas a gente tem que fazer o bem, a gente tem a obrigação de fazer o bem, a gente vive numa sociedade, né? E nós fomos criados para uns ajudar aos outros. Então, não adianta eu estar aqui na minha bolhazinha e não estou pensando, né, no meu próximo ali que está, de repente, né, se dando mal. Então, a gente tem a obrigação realmente de ajudar um ao outro. Aí depois ele fala aqui, o que eu falei, os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das encarnações. Quer dizer, a gente vem com uma programação, uma coisa para fazer, chega aqui, acha que tem que curtir a vida, esqueço de tudo. Quer dizer, vou ter que voltar outras vezes para fazer aquilo que eu não tinha, e estou perdendo tempo, né? O tempo é sagrado, gente, é uma oportunidade sagrada. Isso, se alguém quiser falar mais alguma coisa, podem falar. Então, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Na verdade, é porque nós não refletimos sobre essa dádiva, a gente só vai avaliar essa dádiva quando ela nos está escapando das mãos, por alguma razão ou outra, aí a gente vê que o tempo se foi, e aí o que eu deixei de fazer de bom, né? O que eu deixei, o que eu poderia ter feito e eu não fiz. E a gente, assim, quando a gente vê isso, por exemplo, quando a saúde, por alguma razão, ela nos falta, aí é que a gente valoriza quanto é importante aquela saúde. Agora, se nós estamos saudáveis, nem paramos para muitas vezes agradecer a Deus aquela oportunidade daquela saúde, do bem-estar que nos, né, da possibilidade de ir e vir, de trabalhar, de nos movimentarmos, de termos uma mente capaz de refletir. Quando a gente, perto de nós, há milhares de pessoas com uma mente atordoada, atormentada, sem discernimento, quando há pessoas com extremas limitações. Então, e às vezes nós nos lamentamos, achamos que a vida é isso, ou é infeliz, ou é aquilo, e a gente não para perceber todas as benesses que a providência divina coloca ao nosso alcance diariamente. Então, quando a gente, o Espiritismo, ele nos obriga a pensar muito sobre isso, porque aquilo que a minha irmã disse, que a gente antigamente falava assim, não, eu não faço mal para ninguém. Aí o Espiritismo diz assim, e para quem você faz bem? Né? Porque não fazer o mal não significa aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo quando eu faço desse tempo construções edificantes. Aí, isso sim vai, de alguma maneira, nos suprir. E a gente percebe que quando nós nos envolvemos a nossa mente com questões que nos elevem moralmente, que nos elevem como ser humano, é impressionante como isso nos traz vigor, como isso, de alguma maneira, nos dá uma energia nova, nos dá, não é? E aí a gente vê, às vezes, a pessoa desocupada, sem nenhum envolvimento mais, e aí a pessoa está cabisbaixa, acabrunhada, tristonha, depressiva, e muitas vezes o nosso estresse, a nossa irritação, é por falta de uma ocupação que nos enobreça os momentos, que dê um sentido edificante para a nossa vida, né? Então, é muito importante que a gente comece a valorizar o que eu estou fazendo mesmo do meu dia, né? Como eu posso aproveitá-lo, como eu posso fazer dele um patrimônio se a gente já viu da vez passada que a gente vai partir daqui um dia, vai partir. Isso é fato, né? Vamos partir um dia. E a gente só vai poder levar
aquilo que a gente construiu e armazenou no coração, aí a gente tem que começar a colocar alguma coisa dentro dessa malinha que se chama, né, nosso espírito, nosso patrimônio espiritual, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Fernanda chegou agora. Tuane quer falar? Fala aí. Eu, tipo assim, eu venho, tipo, uma coisa que eu tenho comigo já faz alguns anos, é que muitas vezes as pessoas não dizem, não colocam os seus sentimentos, elas acham que, amanhã eu falo para a pessoa, tipo, eu ainda tenho bastante tempo, tipo, a simples palavra de dizer eu te amo, ou me perdoa, eu fiz isso de errado, as pessoas sempre vão protelando por achar que tem o amanhã, e às vezes tu não tens mais o amanhã, É porque, verdade. tipo, porque a pessoa, tipo assim, tu não sabe o tempo de cada um, tu não sabe o seu tempo e nem o tempo da pessoa, né? E isso é uma coisa que eu aprendi muito com o pai, é, quando antes de perder ele, que tipo assim, eu sempre falei tanto para o pai ou para a mãe, e mesmo com a Mana, o quanto eu amo eles, e tipo, o quanto isso para mim é importante. Eu sempre gosto toda vez de terminar as ligações com a mãe agora, dizer que eu te amo, daí ela sempre coloca, eu te amo mais ainda. Então, mas às vezes as pessoas não falam por vergonha, ou não falam porque acho que não tem necessidade. Amanhã eu falo com a pessoa, ou uma simples coisa que, tipo, eu fiz errado, me perdoa, eu fiz errado, desculpa se te magoei. E as pessoas não querem ter esse tipo de conversa, ou às vezes não querem reconhecer o seu erro, ou não querem reconhecer o seu afeto com o outro, né? E eu acho isso muito importante, dizer o quanto que é importante, o quanto que ama a pessoa, ou mesmo me perdoa se eu fiz algo de errado. E as pessoas sempre vão deixando pro depois. Verônica, tá achando que Verdade. está ouvindo né? Está ouvindo a Tuane, né? Mas é a voz da irmã, né? Igualzinho. Sempre foi assim, a voz no telefone e a gente conseguia confundir as pessoas. Mas nunca fizemos. Que bom, que bom. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Vocês estão me escutando, gente? Estamos. Vamos. Boa noite. Eu não estava conseguindo ativar meu áudio, por isso que eu não falei antes. Boa noite para todos. Boa noite. Ô, Tu, às vezes, é um misto de medo, de vergonha. Isso é um exercício que se tem de fazer diariamente, pedir perdão, agradecer, pedir desculpa. É um exercício. E tem pessoas que não conseguem, Tuane, porque não tiveram isso no seu lar, na sua infância. Que bom que vocês conseguem trabalhar isso com a tua mãe, com o teu pai por muito tempo, com a tua irmã, com a Nath, mas isso é uma mistura de medo e vergonha. E a gente tem que trabalhar isso diariamente. Quando a gente conseguir trabalhar isso diariamente, a gente vai conseguir, vai fluir melhor. E é muito bom a gente colocar para fora as coisas, mas é muito complicado para várias pessoas, para muitas pessoas. E é legal, a gente tem que praticar isso. É isso, gente. É isso mesmo, Cláudia. Obrigada pela colaboração. Bom, a Joana está lá com um sorriso enorme. Joana, você quer falar alguma coisa? Ai, vocês estão me ouvindo? Estão Estamos, ouvindo aí? estamos. Essa questão do tempo eu não sei, né, se a Verônica comentou com vocês, eu tive câncer e me tratei, graças a Deus estou bem. E essa questão do tempo é uma coisa que, como que muda, né? Como é o que você falou, como que a gente precisa passar por alguma coisa. Nem todos precisam, mas para mim foi muito importante passar pelo câncer para eu entender um estudo de tudo que vocês falaram aí, sabe? Assim, o tempo, a importância do tempo e o quanto a gente não tem o tempo. O tempo, a gente não sabe o quanto tempo a gente tem ainda aqui. E isso de estar inteiro no que a gente está fazendo, de falar não adiar as coisas que a gente tem para fazer, não adiar o que o que precisa ser feito, não adiar desculpa, não adiar o eu te amo, isso fica muito, muito claro, sabe? Assim, eu sinto como eu ganhei de novo,
sabe? Tudo que eu vinha fazendo, que às vezes eu não fazia direito, que eu não deixava no automático do dia a dia, a gente vai deixando a vida engolir a gente, né? Aí precisa vir alguma coisa sacudir, falar, opa, peraí, vamos ver como que eu quero viver os dias que eu tenho para frente, eu não sei quantos são, ninguém sabe, e como que eu quero vivê-los, né? Aproveitar a rotina, as coisas boas que passam, às vezes, pelos olhos da gente, as bênçãos que a gente tem, que às vezes a gente não enxerga, e que, de repente, fala, não, é isso que eu tenho, e o que eu vou fazer com o meu tempo, como que eu vou aproveitá-lo? É isso, assim, eu fico até um pouco emocionada, mas é isso aí. Que bom, Joana. Então, você colocou sua experiência, automaticamente vai ter uma empatia grande no grupo, porque este grupo começou como um legado da Natane, que foi uma pessoa muito, muito querida. É assim, a Xerox da Tuane ali, que era a irmã gêmea dela, e ela teve um câncer muito agressivo, que durou uns 5 anos, nós ficamos com ela no último ano, ela participava desse estudo. E, a partir dessas reflexões, ela teve um amadurecimento em termos de compreensão do sofrimento, de aceitação do processo. E aí, o que acontece? A mudança dela sacudiu aí, mexeu com o povo da família, e a gente começou esse grupo de estudo como um legado dela, que acredito que ela está por trás disso, para que o resto da família possa experienciar esse tipo de coisa, né? A gente está aqui, é um simples estudo, são momentos de reflexão, enfim. Bom, Verônica ou Fernanda, vocês querem colocar alguma coisa? Nosso capítulo hoje é pequeno. Nós vamos para Nosso Lar. Joana, você tem um livrinho? A mamãe tem o livrinho da sua mãe, não? É a mensagem da minha vida. É. Posso colocar aqui, se quiser. Então eu vou pedir para minha irmã colocar. Espera que eu vou ter que procurar ele aqui, né? Não, está aqui. Então, quem tem o Nosso Lar, a gente depois tem que ver para chegar para você um livrinho. É a mensagem de André Luiz, que agora é o autor do livro, ele fazendo as suas coisas. Seu pai se prontificou aqui a ler. Vai, Beto, então lê. Bom, mensagem de André Luiz. O livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico e enviado por André Luiz, né? A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluente de conhecimentos, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos não tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Vamos dar uma paradinha, amor? Então, acho melhor a gente ir parando aos pouquinhos, senão vai ter que depois voltar tudo. Quer comentar esse trecho que você leu? Eu li. Então, eu vou passar para outras. Então, aqui, ele já começa falando que a vida, ela não para. Essa tal história que, tipo assim, a vida é uma só. Paulo de Tarso falava isso, só que a vida continua. Ela é uma só porque nós estamos em processos diferentes. Tem uma hora que estamos aqui no corpo, tem uma hora que estamos fora do corpo, mas somos a mesma pessoa, então a vida é uma só em etapas diferentes. Aí ele vai dizer, o grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso, quer dizer, antes que a gente alcance a sabedoria plena, a perfeição, nós temos um trajeto imenso para alcançar essa plenitude maior, né? E a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes. Aí aqui eu digo que cada um de nós tem uma infinidade de experiências, de reencarnações,
para que a cada etapa a gente possa ir se enriquecendo, aprendendo coisas novas, né? Porque temos que chegar para atingir a sabedoria, imagina, temos que conhecer muita coisa. E o nosso conhecimento é que é quase nada. A verdade é isso. Quanto mais a gente procura estudar, mais descobre que não sabe nada, como já diziam os sábios. E aqui ele vai dizer que também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade. Então, olha só, cada um de nós tem uma infinidade de afluentes. Todos aqueles que estão à nossa volta, de uma certa maneira, eles podem nos trazer, ser fontes de aprendizados novos para nós, de aprimoramento, mesmo aquelas pessoas que possam parecer difíceis, são as pessoas, como diz, Emmanuel diz que eles são nossos instrutores. Então, é aquela pessoa que testa a minha paciência todos os dias. Então, aquela pessoa, eu não tenho que dizer, porque é muito chato, não, é porque é aquela pessoa que está, de alguma maneira, me ajudando a desenvolver a paciência, ajudando a desenvolver a capacidade de perdão, de renúncia, enfim. Porque se todas as pessoas que estiverem à nossa volta concordarem com tudo que nós fazemos ou pensamos, nós não cresceremos 1 milímetro, continuaremos a ser o que somos. Então, é preciso que outras ideias, outros afluentes tragam as suas águas para que, misturadas às nossas, a gente promova esse enriquecimento e esse engrandecimento, que é o objetivo mesmo, né? Aí ele vai dizer, avoluma-se em expressão, purifica-se em qualidade. Essa é a nossa finalidade, purificar-nos em qualidade. Então, não é teoricamente, né? É o sentimento. É aquilo que vocês viram, né? Tuane falou comigo que ficava impressionada todos os dias que ligava para a irmã e via e sentia aquela serenidade que ela não conseguia entender, como alguém que estava se despedindo da vida, deixando família, pessoa que amava, filha pequena, estava com aquela serenidade, com aquela compreensão diante da despedida, né? Então, é preciso, ou seja, ela absorveu e interiorizou esses conhecimentos. E antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. A morte em si não dói. Nós temos uma amiga que partiu, ela era muito querida, Tia Irani, era uma senhora que lutava com muitas dificuldades, adotou um filho que tem muitos problemas. Ela, enfim, era das pessoas assim com mais dificuldade financeira, mas era pessoa assim muito batalhadora, muito otimista, era a primeira a chegar, sempre cantando. E aí ela partiu assim, né? No final de ano, ela foi amanhecer, não dormindo, ela partiu. E aí uma vez ela nos deu uma mensagem dizendo que a morte não dói. O que dói é a saudade. O que dói é a saudade. Porque a gente sente saudade de quem parte, mas quem parte também sente saudade de quem fica. A diferença é que eles têm a chance de muitas vezes chegar perto da gente, abraçar e sussurrar alguma fala no nosso ouvido que a gente pensa que é um pensamento. Eles podem fazer isso. A gente também pode, porque a gente pode mentalmente, porque às vezes a gente sempre diz assim, estou pensando, e às vezes a gente simplesmente está pensando porque aquela pessoa está ali próxima e não está acionando lembranças e pensamentos, né? Então, ele diz que permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, porque a gente acha que, porque desencarnou... Morreu, virou santo. Virou santo, nada disso. Continuamos a ser o que somos. Se eu era uma pessoa difícil, se eu era uma pessoa intransigente, o fato de eu partir para o outro lado não vai me converter numa pessoa paciente ou isso, né? Então, a gente tem que adquirir os valores aqui. E troca de vestido nada tem a ver com as soluções profundas
do destino e do ser. Esse pedaço aqui agora é bem bonito. Quer continuar, Fernando? Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Vamos dar uma paradinha, Fernanda? Tenta comentar isso que você leu. Aqui ele está inicialmente falando disso, né, dessa necessidade de trabalharmos os nossos corações, né, e antes da suprema equação da vida eterna, ou seja, é necessário que a gente faça todo esse trabalho de aperfeiçoamento aqui, né, para que tenhamos realmente esse proveito, né, na vida eterna, para que tenhamos essa recompensa na vida eterna, né? É indispensável viver o nosso drama, conhecer cada detalhe, ou seja, é necessário a gente passar por tudo que a gente passa aqui, né? Nada é por acaso, é necessário a gente viver as dificuldades, a gente viver as angústias e conhecermos a nós mesmos, né? Conhecer cada detalhe de nós mesmos, né? Para que a gente consiga fazer esse processo de aperfeiçoamento espiritual, né? E aí ele fala aquilo que você já tinha comentado anteriormente, né? Que não basta, não é o simples baixar do pano que resolve transcendentes questões do infinito, né? Ou seja, não é porque a gente mudou de plano que a gente muda de características, né? A gente continua, somos o que somos, né? O que verdadeiramente somos, a diferença que a gente vai ver também ao longo do livro é que lá somos o que realmente somos, né? O que realmente trazemos dentro de nós, o que construímos de valores já, os valores que estão realmente sedimentados dentro de nós. Aqui, muitas das vezes, a gente consegue mascarar o que somos, né? E parecer melhor do que realmente somos. Às vezes, porque não fomos testados, né? Às vezes, porque todas as situações são favoráveis para que hajamos corretamente, né? E às vezes porque a gente quer parecer realmente uma coisa que não é. Mas quando a gente tira essa roupagem, né? A gente também não tem nenhuma máscara para se cobrir, né? E a gente mostra aquilo que realmente é. E aí depois ele vai citando, né, o corpo uma veste, o século um dia, falando justamente que essa nossa vida aqui, por mais longa que ela possa ser para alguns, ela é um suspiro, assim, ela é uma brevidade no infinito que está, na verdade, que é o que somos, né? Somos seres eternos. Então, diante da eternidade, o que seria 50 anos de sofrimento, né? Mesmo que a gente tivesse uma vida que sofresse do início ao fim, né? O que seria isso diante da eternidade, né?
o que seria isso diante do infinito, né? Não é nada, né? É um sopro, é um século, um dia. Então, e o que a gente... E o trabalho aqui, experiência que angariamos, aquilo que conseguimos, né? Realmente, as provações em que conseguimos triunfar são aquisições para o nosso espírito, né? Valores que adquirimos. E a morte, um sopro renovador, porque à medida que nos livramos desse corpo que nos tolhe, né? Que tolhe as nossas capacidades, né? Nos sentimos, quando aptos, né? Nos sentimos renovados, nos sentimos libertos, nos sentimos completos, né? Aqui a gente não somos tudo que podemos ser, né? Dá uma terminadinha nessa raciocínio aí. Continua mais um pouquinho a leitura. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrinas e os analfabetos do espírito. Dá uma paradinha aí, Fernando, para depois a outra pessoa continuar. Completa esse raciocínio aí, por favor. Completar com o que eu já li, é isso? Isso. É. Isso aí é o fechamento que você deu. Aí ele está falando justamente que quanto disso aqui a gente ainda vai precisar passar, né? Quantas experiências aqui na Terra ou em outros planetas a gente ainda vai precisar passar para adquirir todas as capacidades e nos livrarmos de tudo que nos atrasa, né? De todos esses maus hábitos e de todos esses sentimentos ruins que ainda cultivamos e que ainda nos obscurecem, né? Só depende de nós, né? Levaremos mais ou menos, teremos necessidade de mais ou menos experiências de acordo com o que conseguimos aprender em cada uma delas, né? E aí ele reforça que não adianta a gente estar dentro de uma religião, né? Se aquela religião não está dentro de nós, assim, e reforça que durante longos períodos, né, as criaturas achavam, né, foram educadas de que morria e era o fim, e ou você estava condenado ao sofrimento eterno, ou você estava condenado ao júbilo eterno, condenado não, né, tinha a recompensa do júbilo eterno, ou ficava vagando pelo purgatório, e, na verdade, seguimos, né? Seguimos trabalhando, seguimos aprendendo, seguimos tropeçando, e é necessário que a gente alfabetize o nosso espírito, que a gente consiga, que ele fala aqui, cultos em doutrina e analfabetos do espírito, né? A gente conhece todo o evangelho de cabo a rabo, mas não praticamos e nem tornamos aquilo ali essência nas nossas vidas, né? Então, é isso mesmo. Ele deixa colocar o letrado em filosofia religiosa fala em deliberações e posições finais definitivas, quando na realidade estamos em trânsito, e ele deixa claro que ainda teremos muito, muito que rolar e trabalhar e ir e voltar
para conseguirmos uma condição, né, de sabedoria e de luz, não é? E aí ele vai falar exatamente isso, o objetivo desse livro, ele vai tentar nos esclarecer, por isso que ele vai falar desses cultos em doutrina e analfabetos do espírito. Então, durante todo esse percurso do livro que a gente vai começar, ele vai tentar acordar o nosso espírito para os valores, digamos assim, essenciais, para aquilo que a gente não, às vezes, não passa desapercebido. E eu vou pedir à Verônica se ela quer continuar esse restinho. Ah, quando for para parar, você me fala. Não, tá bom. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos. Continuo? Pode continuar, Verônica. Manifestamo-nos junto a vós no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra aonde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo molam na alma. Crede que aguardareis semelhantes valores comigo a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe, André Luiz. Quer comentar esse trecho, Verônica? Bom, aqui ele vem falar desse nosso esforço, né, para ingressar na academia do Evangelho, ou seja, para ingressar efetivamente na vivência dos ensinamentos do Cristo, né? Não a vivência como um rótulo religioso, mas como a vivência em si, a prática mesmo da moral cristã. E ele coloca que esse ingresso, ele é feito não com protocolos, com rituais, né, mas é feito ao contrário, como ele coloca aqui, por uma estranha maneira, ele só, né? Ou seja, nós individualmente, né? Porque o nosso aprendizado, a nossa evolução, ela se dá de maneira individual, de forma intransferível, não conseguimos, né, pegar emprestado aquisições das pessoas que conosco convivem, né? Seja elas quem forem, nós mesmos é que teremos que adquirir de forma individual e solitária essas aquisições, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, ou seja, nunca será de forma fácil, né? Sempre quando a vida está boa ou quando não temos problemas, normalmente nós nos amolecemos, né? Nós nos deixamos ser levados pela multidão. Recebendo lições em cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas, ou seja, essas lições nos são passadas realmente com as nossas provas e com as nossas lutas, né? Aí, mais à frente, ele vai falar que
lembrando daquele trecho lá do Boa Nova, quando Jesus fala a Pedro que o ser humano é mais frágil do que perverso, né? Realmente somos muito frágeis. Nós ainda não conseguimos vislumbrar a verdade, né? A verdade existe, mas nós apenas temos fragmentos, né? Como se fossem pedaços de espelho que refletem a nós mesmos, evidentemente, e aí temos fragmentos de verdade, e essas verdades, elas também são ministradas de acordo com o que será proveitoso para nós, né? Como ele coloca aqui, não atormentaremos alguém com a ideia de eternidade, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar, ou seja, as informações que ele vai passar são informações ainda mais são informações dadas de formas mais homeopáticas, né? E cada um vai receber de acordo com a capacidade do vaso, de acordo com as suas possibilidades, né, de aprendizado e de recepção desse conteúdo. Tanto é que o livro é um crescer, né? Ele vai soltando de forma vagarosa algumas informações, outras vão sendo dadas de forma mais velada, e assim ao decorrer dos 15 livros da obra. Acho que é isso, Pepita. O resto é agradecimentos e saudações. Então, eu acho esse prefácio, essa mensagem dele aqui muito, muito linda, né? Porque até quando ele diz, ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Ele tem cada parágrafo, esse parágrafo é lindo, ele é poético, ele é de uma beleza, assim, cada um de nós é um universo, e se a pessoa diz assim, eu sei, eu me conheço, a gente não se conhece. Em sã consciência, nós não temos noção da profundidade dos nossos sentimentos e dos nossos sentimentos recônditos, mais escondidos. Às vezes a gente se esforça para aparecer uma pessoa, como já foi dito, mas na realidade, em determinadas circunstâncias, nós vemos nossas reações que você assim, não pensei que fosse capaz de fazer isso, ou de dizer isso, ou de reagir assim, ou assado. Então, eu digo que a gente não se conhece, nós não conhecemos esses caminhos, esses meandros do nosso coração, que são muitas e muitas etapas, são sentimentos que às vezes brotam, que a gente não sabe de onde, e surgem e vêm à tona. Então, eu acho que é um processo contínuo de autoavaliação, de reflexão e de interiorização. Então, esses ensinamentos, é como ele disse, é um curso, né, que ele vai falar, é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, foi o que a Verônica já falou, porque normalmente a gente só cresce quando as situações apertam, quando o sofrimento bate à nossa porta. Aí é que a gente pode aferir quem somos e o que somos capazes de fazer e qual é o tamanho da nossa resistência, da nossa resiliência para transformar aquela dificuldade em escada, em degrau de crescimento, porque Deus, em momento nenhum, quer castigar a criatura. Essa história de que Deus castiga não é verdade. Ele educa. Ele, igual o pai, que muitas vezes bota o filho de castigo para refletir no que fez. Então, muitas circunstâncias chegam para que a gente possa aprimorar os nossos sentimentos, possa corrigir tendências, possa reparar, né, quedas de outras etapas. Então, a gente tem uma certa dificuldade
de nos conhecermos integralmente. Então, eu acho que é um processo contínuo, né? O conhecer a nós e conhecer os outros. E uma coisa muito interessante é que, à medida que a gente vai prestando atenção na gente mesmo, e que a gente vai percebendo certos sentimentos nossos, a gente começa a compreender melhor o outro. Se a gente é capaz de reconhecer as nossas fragilidades, automaticamente a gente vai ter uma capacidade maior para aceitar e compreender as fragilidades do outro. Pelo menos deveríamos ser assim, porque às vezes, quando a gente só acha que só nós podemos, o outro não pode, é que é complicado, né? Então, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa página? Tânia, quer falar alguma coisa? Se o que a gente falar não tiver... Porque às vezes, digamos assim, vocês veem numa ótica diferente e o que a gente fala muitas vezes pode não ser uma coisa, digamos assim, que seja fácil para vocês, né? De aceitar, né? De aceitar, mas tem o direito de... Não. De aceitar, sim. É que a gente, às vezes, lê, mas não consegue interpretar, né, corretamente. E é isso que, às vezes, mexe com a gente, né? Essa interpretação, é saber o que realmente é... Porque como é que a gente... Não é um floreio, mostra uma situação, mas é aquilo que a gente já tem um certo conhecimento, mas tu não consegue chegar a tomada caiu aqui, não consegue chegar na conclusão, né? E que, assim, na verdade, não é difícil, está sendo mais fácil até, tá? Entender tudo o que a gente já tinha uma noção, mas que não sabia corretamente. Não, mas para nós... Vocês conseguem me entender? Consigo, porque para nós, por exemplo, hoje, muitas passagens bíblicas ficam claras porque são interpretadas de uma maneira diferente. Mas quando eu ficava com a minha ótica católica, eu às vezes me questionava porque eu não conseguia entender aquela postura. Às vezes, por exemplo, Jesus manda secar a figueira que não deu figo porque não era época de figo. Ora, gente, pelo amor de Deus, aí me parece assim, mas não é justo que ele mande secar uma figueira que não tem figo porque não era época de figo. Aí, se você levar ao pé da letra, não é? Eu não vim trazer a paz, mas a espada, colocar o filho contra o pai contra o filho, a nora contra a sogra. Aí isso parece Gente, se eu levar ao pé da letra, que Cristo é esse, né? Aí, quando você começa a entender que, digamos assim, ele está trazendo ensinamentos, e na medida em que uns absorvem e passam a captar a essência desses ensinamentos e a transformar a conduta, automaticamente ele, de uma certa maneira, vai não ser compreendido pelo outro, que não está aberto para aquele entendimento. Então, vai haver digamos assim, uma oposição de opiniões, e muitas vezes a pessoa não aceita, né? A gente tem vários relatos de espíritos nesse sentido. Então, a gente começa... Mas isso também é gradativo, a gente foi aprendendo, digamos assim, sabe, Tânia? Sim. E aí a gente vai aos pouquinhos, né? Mas tu sabe que muitos desses questionamentos eu já fiz até a padres, sabe? Porque a gente lia de uma forma, porque em casa a mãe sempre fez muita leitura espírita, né? De livros e principalmente como é que é? De Chico Xavier, essas coisas todas. A minha mãe lê muito disso. E a gente, aos poucos, também faz esse tipo de leitura. Eu tenho alguns livros em casa. E eu fazia... Porque no católico eles ensinam de uma maneira, né? Traduzem de uma maneira. E muitas vezes eu fiz questionamentos a alguns padres que, assim, conhecidos da gente, amigos, né? Fiz questionamento, mas que
a resposta deles, o posicionamento deles também não fecha com aquilo que eu conseguia interpretar, entende? Então, essa era a dúvida, essa era as questões. E que agora talvez vai ficar mais fácil, talvez eu aceite melhor essa colocação do Espiritismo do que da própria Igreja Católica. Porque eu vejo de outra maneira, né? Lá, eles já não conseguiam me satisfazer na explicação. Então, Joana, você quer fazer alguma colocação? Assim, uma coisa eu sempre até falo com a Verônica, assim, que vocês estão falando com relação à doutrina católica e tal, e o que eu vivi me fez questionar muita coisa, né? Não sei se tem muita relação com o que foi, mas basicamente o que mais me intriga e o que mais me faz querer procurar a doutrina espírita para ver se eu consigo entender. Eu não sei nem se existe uma explicação, assim, por que às vezes um Deus que eu acredito e nunca questiono, um Deus justo e bom, né? Tem tantas histórias tão diferentes, sabe? Tantas coisas, tantas vivências diferentes, tantas dificuldades diferentes. E eu acho que, né, a explicação de uma existência, de um infinito de existência, cabe muito melhor para mim, faz muito mais sentido do que uma vida única que a gente tem aqui na Terra para uma eternidade que, né? Certeza. Então, assim, para mim, isso é o que mais me move hoje, tá aqui, sabe? É entender, aprender mais, entender sobre isso, sobre por que as histórias são tão diferentes, por que algumas vivências são tão mais difíceis, mais pesadas, o que muda, sabe? Porque, né, algumas pessoas... enfim, é basicamente isso. Não que eu tenha questionado o que eu vivi, eu acho que o que eu vivi, eu sou grata por tudo, mas quantas histórias diferentes existem, sabe? E o meu Deus, o Deus que eu acredito justo, bom, por que ele ia permitir, assim? Ele não castiga, né? Ele não está castigando ninguém, ele não quer que um sofra mais que o outro, que um filho sofra mais que o outro, né? E é isso, eu acho que é isso que eu busco, entender melhor como que seria essa existência, esse infinito de existência. Então, isso realmente é a primeira que a doutrina explica isso. Mas aí a gente vai conversando aos pouquinhos, porque só realmente a ideia de várias existências e de saber que quando nós chegamos aqui, nós já trazemos uma história, nós já trazemos uma bagagem, nós já trazemos tendências boas e ruins, e isso mostra por que já somos diferentes ao nascer. E não adianta dizer que é hereditariedade, porque numa família em que você tem vários filhos, cada um tem um comportamento totalmente diferente. Então, esses espíritos, cada espírito é realmente um universo com uma infinidade de histórias. É como ele diz aqui no prefácio, quantos caminhos a percorrer, quantos, né, atalhos, quantos afluentes, quantos... Né? Então, isso aí é que a gente vai tentando refletir sobre isso. E a gente tem agora poucos minutinhos, mas Camila, você quer colocar alguma coisa? Eu achei muito bonito as passagens que nós lemos hoje. Eu acho que essa questão do tempo que a gente analisou primeiramente é uma questão que a gente vive numa sociedade que tudo é muito rápido. Às vezes não dá tempo da gente parar e pensar, nossa, o que está acontecendo? E aí entra um pouco do que a Tuane falou, sabe? Quantas vezes a gente esquece de falar um eu te amo para uma pessoa que a gente ama, sabe? E aí a gente só vai perceber depois que, de repente, a gente já perdeu essa oportunidade. E aí eu achei muito bonito, inclusive eu grifei 2 passagens nesse capítulo do Nosso Lar, que fala que é indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo do processo. Então, eu acho que assim, é um processo de aperfeiçoamento, que eu acho que entra justamente nessa questão do tempo. Gente, eu vou ler de novo. Vocês são, assim, maravilhosos. Eu acho que
que está aqui é um conhecimento, assim, absurdo, sabe? É muito grande, é muito bom poder compartilhar isso. Porque como eu falei para vocês no nosso primeiro encontro, eu comecei a ler O Nosso Lar, mas, assim, é muito mais informação do que eu imaginava, sabe? Eu acho que esse compartilhamento é muito bom. E essa questão da gente conversar sobre, eu acho muito interessante. Eu queria agradecer mais uma vez vocês por Não precisa essa agradecer, mas oportunidade. nós é que agradecemos. E olha só, depois a gente continua ouvindo vocês, quem quiser falar, mas é porque a gente tem que encerrar na hora, mas aí depois a gente pode ouvir vocês. Eu vou pedir a Fernanda para cantar uma música para a gente, filha. Ó, já falei, você tem que fazer uma aulinha de violão, mas então vai a capela mesmo. Abre o som, Fernanda. Fernanda, você está com som? Já abri, né? Já. Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos caminhos bons, cores e sons, novo viver, novo cantar, nosso coração nos diz, na ânsia de se ver feliz, na busca de um momento, motivo para viver e encontrar, enfim, a razão para vencer. Eu encontro você, estamos em todos caminhos bons, somos irmãos, novo cantar, novo viver, nosso coração. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pelas bênçãos que recebemos nesse momento, nesses momentos de estudo e de reflexão. E te pedimos, Jesus, que visites cada lar, que envolvas cada pessoa aqui conectada nas tuas vibrações amorosas. Senhor, eis-nos aqui. Queremos aprender contigo a ser mansos e pacíficos. Queremos aprender contigo a trabalhar e nos sacrificarmos pelo bem daqueles que caminham conosco. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos domar os nossos impulsos inferiores, para que possamos educar nossos pensamentos, nossos sentimentos, sempre vendo o melhor em cada um de nós. Então, Mestre querido, ajuda-nos a construir a paz que desejamos alcançar. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar o otimismo e a alegria de viver, a gratidão por tudo que nos ofereces. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos que abençoes a todos os amigos espirituais que se acercam de nós. Nós pedimos e mandamos o nosso abraço
apertado e carinhoso para a nossa Natânia, que se faz tão viva, tão presente. Agradecemos pelos nossos familiares e amigos. Agradecemos, Senhor, por aqueles que vieram também para refletir e aprender como nós estamos fazendo, ao contato dessas obras tão edificantes. Então, por que nos ofereces, Senhor, nossa gratidão. Fica conosco, concede-nos, Senhor, uma noite de sono reparador, que possamos equilibrar nossas emoções, nossos sentimentos, e que a tua paz, Senhor, envolva esta nação brasileira e todos os povos do planeta. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos pondo mexe.